Ontem foi o Dia dos Pais. E aproveitando o ensejo, nós vamos abrir o programa de hoje refletindo. Afinal, o que faz de um homem um pai louvável? Quando o filho nasce, tudo é uma grande festa. Mas aquele pequeno ser chora, faz birra, não quer comer, os pais começam a perder a paciência. Hoje, todos nós trabalhamos muito. Então chegamos em casa cansados, estressados e o que é pior, com remorso por termos ficado tanto tempo fora de casa. É claro que achamos que ao chegar em casa tudo vai ser lindo e calmo, mas não é bem assim não. Então é preciso dar atenção aos pequenos e afinar a comunicação, porque isso afeta o modo como a criança vai enxergar a vida lá fora e se relacionar com o mundo. Então vamos saber mais com a ajuda dessa expert em comunicação, que já é nossa parceira. E mais uma vez conosco, Thaís Alves. Fala, bonitinha. Como é que você está, meu amor? Muito bem, e você? Melhor agora que te vejo. Como vai? Tudo bem? Você tá boa? Ai, que sofá bonito. É, trocamos. Que bom. Sabe por quê? Porque ontem a gente sentava aqui e ficava assim. Eu achei também. Não é? Então, que bom, bonito. Agora tá bom. Thaís, meu amor, pode ser uma bobagem, me perdoe a coisa, o linguajar quase chulo, mas fazer um filho é muito fácil e prazeroso. Agora, criar é que é complicado, né? O que preciso fazer para ser um bom pai? Eu acho que todos os casais, quando fazem filhos, falam: oba, que bom, nasceu esse ser fofo. Esse ser fofo se comunica. Então, acho que antes de ser um bom pai, a gente tem que pensar na comunicação. Porque se você olha para a criança sempre com cara de enfesado, a criança o modelo, o espelho vai ser enfesado. Se você grita com a criança, o modelo vai ser grito. Então, antes de ser pai, pense na comunicação. Que imagem você passa? Você é alegre, o seu filho vai ser alegre. Você é reclamão, o seu filho vai ser reclamão. Então, pense na importância da comunicação, porque a gente aprende por exemplos. Então, o filho é o nosso espelho. Realmente é espelho. Se você chega em casa feliz, os filhos imediatamente ficam felizes. Se você chega em casa chutando o cachorro, o filho instantaneamente é mágico. Todo mundo sai xingando todo mundo. Então, acho que a comunicação é a primeira regra que já devia ensinar na maternidade. Olha, além de trocar fralda, você pensa, tudo que você fizer, o seu filho vai fazer igual. É comunicação. Tá. Bom, acho que todo mundo sabe que é importante os filhos conversarem com os pais. Mas, e o contrário? Eu, por exemplo, vou dizer por experiência vivencial minha. Se eu tivesse ouvido mais os meus filhos, eu teria errado menos. Isso é uma coisa minha pessoal. Então eu acho que é importante, não sei o que você vai dizer, que os pais também abram o coração para os filhos, né? Mas há um limite, até que ponto? O filho enxerga o pai, Rony, tem estudos bárbaros sobre isso. Eu não sou educadora, minha área é comunicação, mas claro que me interessa muito pelo assunto. O filho vê no pai um herói. Aí o herói chega em casa, às vezes o herói chega cansado. Então, para o olhar da criança, aquele herói que ele é fantástico, que voa, que tem uma capa vermelha, chega cansado. Aí tem um desencontro de informações. Então, eu acho que mais verdadeiro possível, se nós fôssemos, seria muito melhor. Então, primeiro, ser verdadeiro, não querer ser poderoso o tempo todo. Quando o pai tem problema, falar: estou com um problema, me ajude. Se a gente tivesse que carregar essa mesa, eu e você, a gente um ajuda o outro. Então, acho que essa relação de cumplicidade: olha, meu filho, o papai te ama, mas o papai está muito triste, me ajude a pensar. Então, isso é uma coisa de relação verdadeira. E outra coisa, a criança tem uma intuição, tem um olhar mais puro, que o nosso olhar é mais corrompido. O nosso olhar é pessimista, o nosso olhar está sempre queixando de governo, o nosso olhar queixa de trânsito, e a criança não. Então, por isso que se a gente ouvisse mais os nossos filhos, a gente teria errado menos. A criança tem uma sabedoria que é alucinante. Escutar um filho é uma grande lição de vida, porque a criança é sábia, o adolescente é sábio. O filho mais é sábio. Acabei de falar com a minha filha, eu liguei agora. E ela já me deu um conselho. Agora, tia, mãe, faça isso. Eu falei: nossa, mas é tão óbvio. Por que eu não tinha visto isso antes? Ouvir o filho é um exercício mágico. Eu vou repetir. Se tivesse ouvido os meus,
teria errado menos. Ouvi pouco, devia ter ouvido mais. Pouco. Né? Agora, também tem uma coisa, você já respondeu, inclusive, que eu ia te perguntar, que às vezes a gente chega no bagaço mesmo e eles querem conversar com a gente. Seria a hora que... Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Então eu chegar em casa, olha, estou caindo aos pedaços. E eu vou precisar de você agora. É por aí que a gente tem que fazer? Eu acho que é por aí. A gente não tem que ser poderoso o tempo todo. A gente trabalha muito, Rony. Você trabalha muito, eu trabalho muito, todo mundo aqui, né? Todo mundo trabalha muito. Então, isso está acontecendo com os pais modernos. A gente chega em casa com dívida. A gente chega em casa com culpa. Verdade. Então, se eu estou com culpa, eu vou fazer coisas que estão erradas. Então, eu chego cansada, tenho culpa, corrompo o filho com presentinhos. Aí tá errado, aí a gente vai para o shopping, tá errado. Fazer todas as vontades de filho por culpa, eu acho que é uma característica nossa de gente muito ocupada. E tem uma contrapartida, a comparação. A comparação, o filho de fulano não é assim, o filho do vizinho é maravilhoso, ele não faz isso. Sei lá, como é que isso pode afetar uma criança? A comparação. Olha, a gente compara o tempo todo, a professora compara, o pai compara, todo mundo compara. Aí ele é mais magro. Olha, o seu primo é magro e você é gordo. A sua prima é linda, é loira e você é morena. Então essa comparação vai fazendo com que a gente fica com a autoestima baixa. Então isso é bullying. O pai é o maior. Gordinho e tal. Pois é, porque é engraçado, né? Eu tenho 3 netas, uma morena, uma loira e uma pequenininha. Então, claro que a gente já começa a colocar carimbos. A loira gosta de um garfo, é mais gordinha. Então, a gente compara. Então, o bullying começa em casa e são marcas que ficam para sempre. Uma vez eu estava no trem de Campos do Jordão para Santo Antônio do Pinhal. E no trenzinho, aquele trenzinho é bárbaro. E eu estava, acho que com neto, com filhos. E tinha uma mãe na minha frente que ela falava baixinho para não ser ouvida. Ela falava assim, você é um capeta. E ela continuou, não sei o que o menino tinha aprontado, porque as crianças estão mais levadas, porque o ritmo, as inspirações são muitas, as crianças todas estão mais levadas. E ela continuava, você é um diabo. E ela falava baixinho para a gente não ouvir. Aí eu fiquei pensando, o que este ser vai ser quando crescer? Um capeta? Ela está mandando. Então ela está demonizando. Então, o que ele vai ser capeta com ela? Com ela, mãe. Então, esses milhares de conflitos de pais e filhos é comunicação, é uso de palavra errada, é bullying, é piadinha, é gozação, é o menosprezar o talento da criança. Se você tem 2 filhos, cada um é de um jeito. Claro. Não tem como, nem que saiam da mesma padaria. Claro. Então, falar a palavra certa para cada um dos filhos requer um cuidado de comunicação. Então, na verdade, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, já que ontem foi, né, dia dos papais, né, tome cuidado com o que a gente fala. Seu burro, o menino vai achar que ele vai ser burro. Claro. E aí a gente muda o futuro, o destino. Olha, tem uma outra coisa que eu acho complicada. Eu vi muito de pertinho isso, um casal amigo meu, e a mãe, né? Ele queria. Mamãe vai comprar para você isso, não se preocupe, mamãe vai te dar isso. Ela não podia dar nada. Os caras estavam passando por uma dificuldade medonha. E aquela coisa de prometer presente. E claro, não vai dar. Presente caro, inclusive. Era, porque ele queria ter, porque o primo tinha e ele não tinha. Isso eu vi, eu assisti. Então, como é que fica isso? Prometeu, cumpriu ou não promete nada? Rony, então, a gente realmente está com a vida muito maluca, a gente tem milhões de atividades, de contas, de compromissos, de frustrações. Então, a gente quer que a gente quer proteger o filho, até por pouca paciência. Então, o que precisa para ser um bom pai? Tem que ter comunicação e paciência. Então, claro que o filho, você chega em casa cansado, o filho quer que você brinque, quer que você escute a história comprida. Então, o filho não quer ir no shopping comprar um celular novo. Isso é a gente porque é mais fácil. O pai tem que mudar a atitude, o pai tem que fazer junto. Isso sim é ser um bom pai, não é sair comprando presente, porque aí a gente se frustra. Quanta mãe está com cartão de crédito estourado porque está comprando
né? O silêncio de filho, e aí são enroscos terríveis. Eu dou aula de comunicação, a comunicação mais difícil é com filhos. Falar em público, político, vote em mim, é mais fácil. A comunicação do lar, do lar, é quase um inferno, porque é difícil. Aí o fulano que é todo poderoso na empresa, CEO, chique, ele chega em casa, o filho adolescente fala assim, olha aqui, coroa, você não entende de nada. Aí todo aquele homem poderoso lá da empresa tem um adolescente que o confronta, porque ele não manda. Então, a comunicação em casa é uma das coisas mais difíceis. A gente tem que ter um cuidado, uma gentileza, uma generosidade. E isso é realmente equilíbrio. Aí a gente vai ser bom pai. Se a geladeira está cheia, isso é obrigação. Agora, ouvir uma história de uma criança, aí é sabedoria. E perguntar conselho para filho é mais sábio ainda. É uma delícia ter filho. Às vezes eu quero dar os meus, quem está querendo dar. Mas eu me arrependo. Não, eu não quero dar, não. Eu quero ficar comigo mesmo. E agora eu tenho 3 netas, 3 meninas. Tudo genioso, então. Aí falam, né, comunicação homem diferente de comunicação de mulher. É sim, as mulheres são mais geniosas, os homens são mais bonzinhos. É verdade. O homem é mais obediente. Eu criei os dois, eu sei como é. O homem é mais obediente e as mulherzinhas, de qualquer tamanho, idade e tamanho, são mais... Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Mulher, a comunicação das mães é mais difícil, então pais, atrasado, parabéns. Olha, só para corroborar o que a Thaís disse, eu imagino que a comunicação, sei lá, o diálogo que seja, o papo, é o vínculo de qualquer relação. Casamento, amizade, filhos, pais, é a mesma coisa. No fim, é isso mesmo. Amor meu, tem tão pouco tempo para conversar. Mas a gente volta. Thaís Alves, que é coach em comunicação, nossa parceira, volta e volta sempre que a gente sabe. Tá bom. Obrigado, meu amor. Querido. Beijo grande. Beijo. Bonito, hein? Você está ficando insuportável. Beijo. Tchau, meu amor.